Poesia, por J.D. O'Hara, tradução portuguesa de M. de Oliveira, editorial Verbo, Lisboa, São Paulo. Canal Leconde. Terceiro capítulo. Novos poetas, novas línguas. Rodeados pelas nossas sólidas máquinas e as nossas cidades de metal, dificilmente cremos que a civilização possa acabar. Mas quando a Roma de mármore caiu, como o monumental mundo grego caíra antes, a civilização ocidental quase se extinguiu com ela. Ficaram as ruínas de Roma, é certo, como as do Egito, de Atenas, de Alexandria, de Stone Age e de Enoque na Era. E os pastores, vigiando seus rebanhos ali perto, inventaram histórias de gigantes e deuses para explicarem esses edifícios em ruínas, de construção tão obviamente fora do alcance do poder do homem. Também o cristianismo perdurava, e o clero servia-se dessas ruínas como prova de que o mundo material estava perto do fim, de que a vida era efêmera e a eternidade estava à mão, e de que as pessoas sensíveis deviam meditar principalmente nos novíssimos do homem: morte, juízo, inferno e paraíso. A vida continuava. Brilhava o sol e caía a chuva. As pessoas nasciam, amavam, fracassavam ou prosperavam, envelheciam, adoeciam e morriam. E, como sempre, estes acontecimentos eram celebrados ou carpidos em versos, alguns ainda hoje legíveis e atuais. Mas a própria língua estava a desaparecer. O grande e unificado império da língua latina esboroava-se na diversidade da Torre de Babel, da qual ainda hoje somos vítimas. Quando a poesia surgiu, um dos seus principais monumentos foi escrito em italiano, não em latim, e não se referia a este mundo passageiro, mas aos novíssimos e à eternidade que havia de vir. Dante Alighieri, que nasceu em 1265 e viveu até 1321, prestou homenagem a Homero, Horácio e Ovídio, colocando-os entre os grandes pagãos que habitavam o limbo, e fez de Virgílio seu guia no inferno e no purgatório. Mas a comédia
A Divina Comédia é essencialmente diferente da poesia deles e de qualquer outra. Na Ilíada e na Odisseia, os deuses são, sem dúvida, importantes, mas Aquiles e Heitor inquietam-nos com as suas predestinadas formas de glória, e Ulisses é inequivocamente merecedor da atenção dos deuses. A Eneida é diferente, e aponta o caminho ao seu sucessor italiano. O piedoso Enéas é menos perfeito e glorioso que os seus modelos gregos. É simplesmente um administrador poderoso, um executivo responsável, oprimido pelo seu destino. É o que ele representa que o enobrece, encarna todo o Império Romano. Depois esse império caiu, e o advento do cristianismo apressou o que as ideias democráticas e as grandes cidades tinham começado, a diminuição da importância do indivíduo. As pessoas aprendiam a pensar fundamentalmente em tipos e grupos, pagãos e cristãos, condenados e salvos. Nesta altura também mudou o sentido da vida. Nas epopeias gregas é inseparável dos heróis personalizados e das suas ações. Na Eneida, todo o sofrimento, viagens e lutas são justificados por algo que nem sequer aparece claramente expresso no poema, algo que não resultaria dessas ações durante centenas de anos: o império. Na Comédia de Dante, o significado tornou-se ainda mais desligado da ação do poema. É a forma que Deus deu a toda a existência. Os personagens e os acontecimentos nada provocam, nada criam, apenas revelam, ou foi-lhes revelado esse sentido dado por Deus. Na época de Dante, aceitava-se a teoria de que Deus escrevera 2 livros, a Bíblia e o Universo. Ambos continham o seu pensamento e a sua verdade, embora a queda de Adão e Eva tivesse corrompido o mundo físico e manchado o seu reflexo do pensamento celeste. Uma vez que o artista copia o Deus Criador, uma obra de arte autêntica deve refletir, imaculada, a estrutura do universo. A sua forma seria tão didática como o seu conteúdo. Para Dante, uma verdade essencial do catolicismo era a de que Deus é um só ser em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o poder, a sabedoria e o amor. Esta doutrina contém diversas implicações, e para os padres da Idade Média, que Dante estudou, grande número dessas implicações eram matemáticas. Quando tinha quase acabado a comédia, Dante escreveu uma longa carta ao seu patrono Can Grande della Scala, na qual explicava, em parte, o sentido e a estrutura do seu poema. Um dos seus primeiros pontos era o poema ter vários sentidos, um sentido literal, para além de outros, que classificou como alegórico, moral e místico, isto é, 3 sentidos contidos num só. A comédia também é constituída por 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso, formando um todo. Cada uma dessas partes contém 33 cantos, 3 vezes 11, que, acrescidos do canto introdutório, perfazem o total de 100. Os cantos são escritos em estâncias de 3 versos e cada canto termina num monóstico. A forma de rima concebida por Dante utiliza sequências de 3 rimas, que se repetem 3 vezes cada uma. Para além disso, o próprio inferno compõe-se de um vestíbulo além dos 9 círculos infernais. A ascensão ao cume do Monte do Purgatório leva 3 dias e 3 noites, e termina com uma manhã no paraíso terrestre. E os 9 céus do paraíso conduzem-nos a um empírio que tudo governa. Dante leva esse sistema de 1 e 3 ao ponto de situar os acontecimentos do poema no ano de 1300. Esta construção matemática, que referimos apenas superficialmente, é o suporte de uma paisagem que Dante imaginou com insuperável brilho e pormenor, e que, por seu turno, é prenhe de significado.
O buraco afunilado do inferno é a terrífica imagem invertida do cônico monte do purgatório. A perigosa e difícil descida ao inferno contrapõe-se ao exuberante voo de esfera em esfera no paraíso. Conforme Dante informava a Cangrande, tudo que se move tem algum defeito e não abarca imediatamente o seu ser total. Com efeito, e de acordo com esta teoria, no inferno e no paraíso o tempo não existe, porque os seus habitantes são perfeitos na sua condenação ou na sua bem-aventurança. Mas o purgatório existe no tempo, já que os pecadores expiam os seus pecados de ano para ano e de nível para nível. Dante conhece e acredita tão completamente nesse enquadramento que até as suas próprias metáforas se assujeitam a ele. No purgatório, por exemplo, é-lhe repetidamente dito que não espere uma compreensão absoluta, porque o mais profundo conhecimento é muito mais profundo que o oceano e, como tal, inacessível ao homem. Depois, quando chega ao paraíso e olha fixamente a sua bem-aventurada guia, Beatriz, conta-nos que se sente como o simples pescador Glauco quando provou o alimento divino, que lhe deu a faculdade de se associar aos outros deuses sob o oceano. E, como é óbvio, Dante fica subitamente apto a mergulhar nas mais profundas verdades do paraíso. No poema autobiográfico La Vita Nuova, Dante registrou o seu profundo e não correspondido amor por Beatriz Portinari. Depois de completar essa obra, Dante jurou não mais escrever sobre ela até poder dizer o que não disse de nenhuma mulher. Cumpriu magnificamente esse voo na Divina Comédia, em que Beatriz é a sua guia através do purgatório e do paraíso. De novo no purgatório, o primeiro encontro de Dante com Beatriz não se revela como um encontro sentimental, porque ela demonstra o seu desprezo por ele a ter esquecido e se ter voltado para outra cultura e outras mulheres após a sua morte. A reação do poeta à sua atitude é sentir uma horrível frieza no coração. A reação parece perfeitamente natural, mas o leitor recorda os pecadores nas profundezas do inferno. Também eles foram infiéis e sentem igualmente o coração gelado. Esta coerência e esta segurança de pormenor exercem um poder extraordinário sobre o leitor. Situam-no em um mundo totalmente separado de sua experiência comum, e o testemunho de Dante é tão vivo e uno que mesmo os leitores não italianos e os não cristãos acham a comédia assombrosamente persuasiva. Ao mesmo tempo, devemos admitir que serão relativamente poucos os leitores que fazem a viagem toda. T.S. Eliot propõe-nos um motivo irônico. É aparentemente mais fácil aceitar a condenação como tema poético do que a purificação ou a beatitude. É menos estranha ao espírito moderno. O próprio Dante dá outra razão. Acabado de chegar ao paraíso e considerando as difíceis verdades que tem de exprimir, dirige-se aos seus leitores tão ironicamente como Eliot. Ó vós que em frágil barcaça, anelando ouvir, o sulco tendes, pois, seguido, de meu barco no canto navegando, tornai às praias donde haveis partido. Não vos lanceis ao pélago, quiçá, perdendo-vos, se vos eu for perdido. A comédia eleva-se não só do inferno ao paraíso, mas dos homens ao homem, e a seguir ao espírito. Além disso, eleva-se das dúvidas e interrogações às respostas e à fé perfeita. As respostas são difíceis, mas a dúvida é fácil. E a perfeição, mesmo na comédia, não consegue prender-nos tanto a atenção como as singularidades prontamente imperfeitas do inferno e os primeiros estádios do purgatório. Mas, ainda que leiamos apenas o inferno, devemos, em atenção a Dante e a nós próprios, considerá-lo como parte de um grande todo.
Tomemos, por exemplo, a nossa chegada ao inferno e a inscrição fixada sobre a porta que nenhum ser humano pode ler sem se perturbar. Por mim se alcança a dolente cidade, por mim se alcança a sempiterna dor, por mim se alcança a errante humanidade. Justiça moveu meu alto fator, concebeu-me a divina potestade, a suma sapiência, o primeiro amor. Antes de mim, eternas as demais coisas criadas, e eu, eterno duro. Deixai toda a esperança, vós que entrais. A condenação eterna em si é difícil de aceitar, e também a noção de que o inferno foi construído por amor. Dante torna mais difícil a nossa aceitação. Embora Homero seja celebrado entre os poetas pagãos no limbo, os seus heróis são condenados. Aquiles, por amor de Patroclo, rodopia eternamente ao vento. E Ulisses, apesar de heróico amor pela cultura que Dante lhe atribuiu, arde como uma língua de fogo devido à sua língua mentirosa. A justiça de Deus não é para nós coisa fácil. Pelo contrário, temos de nos esforçar para a compreender. E esse Dante que nos conduz através do inferno não compreende tudo isso melhor que nós. E as suas limitações fazem-nos sucumbir várias vezes aos pecados que encontra. Ao afastar-se do condenado cujo pecado é a ira, Dante mostra-se irado. Ao deixar os hipócritas, pretende ser mais forte do que se sente. Entre os descrentes, faz um acordo com um pecador e depois atraiçoa-o. Mas o Dante mais sábio que escreveu a comédia não é atreito às suscetibilidades. Compreende tudo isto e, assim, pode mostrar-nos que os danados estão autocondenados. Amam os seus pecados. Mesmo no inferno, não desistiram deles. O mentiroso, o colérico, o obstinado continuam a sê-lo, não obstante a dor que se auto-infligem. E se demonstramos simpatia, arriscamo-nos ao mesmo destino. Segundo a interpretação psicológica de Dante, todo o ser humano ama. O que amamos determina o que somos. Forma a nossa psique e podemos tornar-nos divinos amando Deus como deveríamos, ou horrivelmente perversos, disformes e carrascos de nós próprios como as almas no inferno, se amamos o que nos corrompe. É sobretudo neste sentido que o amor construiu o inferno, como o purgatório e o paraíso, embora quanto mais perto estamos de Deus, mais completamente o nosso desejo iguala ao seu, pelo que os sofrimentos individuais e premeditados do inferno são substituídos pela beatitude geral em que todas as almas do paraíso se unem em autoabnegação. Na sua vontade está a nossa paz. É longa a jornada desde a escura floresta de erro humano ao conhecimento final do amor que move o sol e as outras estrelas. Graças à comédia, essa jornada pode ser realizada alegoricamente por todos os homens, todas as almas, todos os amantes buscando um objeto de amor adequado. Mas quem primeiro a empreendeu foi Dante, que começou a vida como aspirante a poeta e político no meio da luta política e religiosa da conturbada cidade-estado que era Florença do século XIII, servindo a sua cidade como soldado e prior, e servindo a sua musa eleita, Beatriz Portinari, como poeta e amante platônico. O latim era ainda, nessa altura, a linguagem própria da literatura, mas sob a influência de Beatriz, conforme Dante o afirma, juntou-se a outros jovens poetas, inventando um dolce stil nuovo de poesia em italiano, baseado no dos trovadores provençais e elaboradamente formalizado e intelectualizado. Mesmo a tradução
pode sentir-se a beleza das canzoni italianas que ele escreveu, como nesta instância que inicia uma cestina. Ao dia breve e amor roda de sombra, laço, enfim, cheguei. E as alvas colinas, quando sumida é toda a cor na erva. Meu desejo, porém, não perde o verde, tão entranhado está na dura pedra, que fala e ouve, tal qual fosse dama. Mas, entretanto, deu-se a redentora tragédia da vida de Dante. Envolvido em rixas políticas cada vez mais amargas, representou Florença numa embaixada enviada ao Papa Bonifácio VIII em 1302. Regressava dessa viagem quando, em Siena, ouviu dizer que fora expulso de Florença. Nunca mais voltou a ver a sua amada cidade. O exílio representou para Dante a miséria, uma miséria que transparece frequentemente na comédia. Mas foi enquanto deambulava de cidade em cidade e de protetor para protetor que se propôs a incrível tarefa de se elevar acima de suas próprias inquietações e de sua vida destruída, a ponto de poder ver todas as coisas, compreendê-las e, aceitando-as, transmudá-las de miséria em comédia. E o fato de ele ter sido capaz de realizar este programa é talvez até mais impressionante que o poema que daí resultou. Homero cantara os heróis enquanto indivíduos. Virgílio celebrara a fundação do Império Romano. Mas Dante, como ele próprio disse a Can Grande, tomou como tema a condição das almas após a morte. Literalmente e alegoricamente, o homem, quando pelos seus bons e maus merecimentos, pela sua própria liberdade de escolha, tenha ganho a recompensa ou o castigo da justiça. Não Aquiles, não os romanos, mas o homem. Poucos poetas aspiraram a tão alto. É o amor que faz girar o mundo. Dante revelou-o bem claramente, como tinha feito Lucrécio e Ovídio muitos séculos antes dele. Mas, na Idade Média, o amor começou a rivalizar com a guerra e o heroísmo como tópicos principais da poesia. Abundavam as narrativas em verso, desde o romance da Rosa até centenas de baladas, contos, alegorias, visões de sonhos e idílios romanescos, a maioria dos quais se referia ao amor ou discorria sobre ele. Alcassin e Nicoletti, em parte prosa e em parte verso, conta a história falsamente ingênua de um amor bem-sucedido. As histórias de Tristão e Isolda fizeram do amor tema de tragédia, e todas as variações intermédias foram narradas em canções e contos. Talvez nunca até então, ou nunca mais de então para cá, as mulheres fossem tão importantes na poesia, quer como objetos de prazer realista, espirituoso e absolutamente de ordem prática, quer como musas amantes idealizadas, exaltadas e alegorizadas, como a Beatriz de Dante e a Laura de Petrarca. E ninguém, desde Ovídio, compôs mais e melhores variações sobre este tema do que esse diplomata inglês afrancesado, estudioso e mundano que foi Geoffrey Chaucer. A comédia de Dante, como alguns dos grandes santuários budistas, começa com imagens vivas da existência sensual e ergue-se depois à luminosa pureza sem imagem. As comédias de Chaucer conservam os pés firmemente assentes no chão. E que chão tão vivo e variado! Em The Canterbury Tales, Chaucer move-se entre mais de 2 dúzias de peregrinos contadores de história, tal como Dante entre os protagonistas italianos da comédia,
escutando, comentando, autorretratando-se de um modo levemente cômico e tomando mesmo parte na ação. Mas o efeito dificilmente poderia ser mais diverso. Não existe qualquer estilo nos Tales para além do que lhes é dado pela aquiescência dos peregrinos em contarem histórias a caminho do santuário de S. Thomas Becket e no regresso a Londres. Na verdade, os Tales nunca foram completados, o que teria requerido mais de 100 de contos, e não se ergueram aos céus. É certo que o amor celestial é evocado ao princípio. No prólogo é-nos dito que a prioresca usa um broche com a inscrição "O amor tudo conquista". É, porém, uma jovem prioresa muito mundana, fútil e vistosa, e temos as nossas dúvidas quanto a essa inscrição. As nossas dúvidas, e as de Chaucer, estendem-se à maioria dos representantes da Igreja e aos seus amores. O monge ama a caça, o frade ama o galanteio, o oficial de justiça ama a bebida e a luxúria, e o estranho buleiro está aparentemente apaixonado pelo próprio mal. Apenas o padre humilde é sinceramente glorificado. É um pastor e não um mercenário. Diz Chaucer: de Cristo e dos apóstolos ensinava a doutrina que primeiro praticava. Mas o amor profano é a variedade que mais interessa aos peregrinos. As suas histórias sobre ele vão desde as anedotas obscenas dos contos de Miller e Reeve ao retrato da esposa idealmente obediente, da paciente Griselda, de quem nos fala o idealista Clerk. Uma das melhores histórias vem-nos dessa tão excelente contadora que é a mulher de Bath, que sobreviveu a 5 maridos e outras companhias na sua juventude. Peregrina ardente, uma mulher que conhece os remédios do amor tão bem quanto o Ovídio. A mulher demora um instante a começar a sua história, um maravilhoso instante, porque tagarela sobre a preferência da Igreja pelas virgens. Grande perfeição é a virgindade, como a continência, a piedade. Mas Cristo, que da perfeição é fonte, não deu a todo mundo a mesma ordem: vender todos os bens e dar aos pobres, e para sempre o seguir e sua mensagem. Falou para quem buscava a perfeição. Logo, para ser franca, para mim, não. Mesmo nessa altura, não está pronta a começar a sua história. Primeiro temos de ouvir dos 5 maridos e de como ela acabou por dominar cada um deles em sucessivas batalhas. 4 eram obviamente indignos dela e o 5º, o melhor, morreu. Parece uma vida triste. E contudo, ela é tão enérgica e de espírito tão forte que se interrompe a meio para exprimir uma das mais extraordinárias aceitações da vida de toda a literatura. Cristo Senhor, quando me lembro da juventude de como eu era, meu coração estremece de alegria e sinto novo alento em cada dia ao ver que o tempo eu soube aproveitar. A idade que tudo vem roubar, beleza e graça já me levou. Deixá-las ir embora, ao demo as dou. Foi-se a farinha. O que me resta é vender farelo para fim de festa. Mas não desisto de me divertir. E depois continua, sem uma lágrima, a falar-nos de seu 4º e 5º maridos. É uma grande mulher, dada a conversa, é certo. Bem longo preâmbulo para um conto, ri-se o frade. Mas a conversa dela merece ser ouvida.
E a história que ela conta, finalmente, todas as mulheres a deviam conhecer. Passa-se no tempo do rei Arthur, quando a Inglaterra estava cheia de feiticeiros. Mas não é um simples romance, porque mal encontramos o herói, um dos cavaleiros de Arthur, quando ele rapta uma mulher. Arthur condena esse infame à morte, mas as mulheres da corte intercedem por ele e a rainha Ginevra diz que lhe perdoará se ele for capaz de lhe dizer, no prazo de 1 ano e 1 dia, o que as mulheres mais desejam. O cavaleiro sente-se pessimista quanto à sua sorte, e a mulher mostra claramente que tem razões para tanto quando vocifera uma longa lista de hipóteses razoáveis. Após quase 1 ano de buscas infrutíferas, o cavaleiro regressa tristemente à pátria, quando uma mulher velha e feia o detém e lhe oferece a resposta se ele fizer o que ela lhe pede. Ele concorda. A velha segreda-lhe a resposta e partem os dois para a corte, onde o cavaleiro diz a Ginevra e às suas damas: Senhora minha, o maior desejo de toda mulher é a suzerania. Sobre o marido e sobre o amante, possuir a autoridade imperiante. Dá a resposta exata. É perdoado e tem então de pagar o tributo à velha bruxa. Casa comigo, diz ela. E ele casa, mas muito desagradado, suspirando e resmungando contra sua má sorte, a fealdade, a idade e a falta de classe da noiva. A velha repreende-o com rispidez e dá-lhe a escolher: será feia e fiel ou encantadora e ele terá de correr certos riscos. A decisão é demasiado difícil para o cavaleiro e ele rende-se. Escolhe tu própria, diz, aprendendo assim a lição com que enganara irrefletidamente a rainha. Encantada, a mulher promete ser simultaneamente bela e fiel e transforma-se numa linda rapariga. A moral da história é obviamente apropriada para a mulher de Bath e também possui um excelente sentido psicológico. Se nos rendermos ao que amamos, parecer-nos-á belo, qualquer que seja o modo como os outros o virem. Dante exorta-nos a amarmos apenas os objetos de maior merecimento. O pálido boleiro dos Canterbury Tales, falho de sexo e de amor, toma como lema: o amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. E esse amor, essa voracidade centrada em si própria, torna-se a força motivadora de uma história notável. O começo quase nos confunde, porquanto o boleiro dirige-nos um sermão convencional, exemplar contra a embriaguez, sobre a qual está estranhamente informado. Mas nessa altura pega na história de 3 libertinos embriagados que veem o cadáver de um amigo que passa perto da taberna onde eles estavam e ouvem a conhecida exortação religiosa Memento Mori: lembra-te que deves morrer. Na sua embriaguez, decidem assassinar a morte, falsa e traiçoeira, e saem a cambalear, praguejando. Em breve encontraram outro homem que anda em busca da morte, um velho que não pode morrer. Nem mesmo a morte, ai de mim, me quer levar. E como cativo, inquieto, hei de ficar. No solo, que de minha mãe é o portão, a toda hora eu bato, com o meu bordão, pedindo-lhe: mãe querida, deixa-me entrar. Não vês meu corpo e minha alma definhar? Quando repousarão por fim
meus velhos ossos. Poder-se-ia pensar que esta aparição seria suficientemente sobrenatural para tornar sóbrio qualquer um. Mas os três libertinos só ouviram a palavra morte e insistem para que o velho revele o seu paradeiro. Ele manda-os ir a um carvalho debaixo do qual encontram um tesouro em florins. A ação muda então rapidamente para um ritual de dupla traição, intriga de que os escritores usaram e abusaram desde sempre. Porque os três se desviaram do seu objeto de perseguir a morte devido à ganância, acabando finalmente por morrer. E a este conto, Chaucer acrescenta o espantoso epílogo em que o arrogante buleiro, tendo advertido convenientemente os seus companheiros peregrinos, tenta vender-lhes as suas falsas relíquias sem acanhamento ou ganância. Chaucer conta muitas outras histórias excelentes em The Canterbury Tales, Troilus and Cresside e em outras obras, mas nenhuma construída de um modo tão incisivo e hábil. Claro que Chaucer era inglês, natural de Londres. Os dialetos usados em poemas dessa época, como Piers Plowman e Gawain in the Green Knight, são hoje quase ilegíveis. Mas o inglês de Chaucer é ainda geralmente compreensível. Não devemos, porém, tirar conclusões erradas. O inglês afrancesado e alatinado de Chaucer sobreviveu porque Londres permaneceu o centro econômico e político da Grã-Bretanha. Mas o seu estilo, urbano, secular, tolerante e genialmente cômico, é mais representativo do continente europeu do que de seu próprio país. Pelo seu espírito, Chaucer é um dos últimos poetas universais, e não, de todo, tipicamente britânico. Na época de Chaucer, a tradição poética nativa já produzira muitos e excelentes poemas em inglês antigo e anglo-saxão, principalmente Beowulf, The Wanderer e Seafarer, e o hoje fragmentário Battle of Maldon. A tradição conservava muitos elementos escandinavos, assim como um sóbrio sentido de moralidade cristã, e esses grandes poemas tendem a insistir no lado mais negro das coisas. Dante observava a vida religiosa desde o além, e no século XIV, o longo Piers Plowman, em 3 versões, de William Langland, dá uma visão semelhante do Fairfield Full of Folk, lê do campo cheio de gente, da Inglaterra. Não admira que ele achasse o campo mais sereno do que a maioria do seu povo. Mais ainda do que Chaucer, Langland criticou o clero, e tão assintosamente o fez, que até no tempo da Reforma os próprios reformistas o citavam. Peregrinos e romeiros emparceiram, rumo à sede a Santiago ou a Roma de muitos santos. No caminho vão contando histórias de velho saber, pois que enquanto viverem, têm licença para mentir. Bandos de eremitas, com seus bordões recurvados, marcham para Walsingham, com as moçoilas atrás. Vadios e indolentes, pouco amigos do labor, vestiam capas e opas para passarem por irmãos. Alguns faziam de eremitas, para cultivar o prazer. Frades via eu por lá, de todas as 4 ordens, que pregavam ao povo em prol das suas barrigas. Entre todas essas considerações sobre a vida do inglês médio, surge um poema em que se debruça sobre a provação e tentação de um só homem, encarado como heróico, mas falível, e urde a sua história numa complicada composição em verso, com uma arte exuberantemente hábil, com espírito e seriedade, com devoção e cortesia, aliando um clarividente realismo a uma imaginação fértil. O autor, contemporâneo de Langland e de Chaucer, é desconhecido. O poema chama-se Gawain and the Green Knight. O seu tema e estilo resumem o ideal do cavalheirismo, nessa altura já tão longe da vida inglesa contemporânea como o mundo heróico grego estivera de Homero.
O cenário é o da Inglaterra do rei Arthur, não como a mulher de Bath o imaginou, com cavaleiros grosseiramente predatórios e feiticeiras influentes, mas com todas as deslumbrantes pompas do romance de cavalaria. No dia de Ano Novo, um enorme cavaleiro verde, num cavalo verde, entra no salão de Arthur e desafia qualquer um dos presentes a cortar-lhe a cabeça com um enorme machado que ele próprio transporta. A única condição posta pelo cavaleiro verde é a de que, no prazo de 1 ano e 1 dia, o que decapitou o outro procure o decapitado e lhe apresente a sua própria cabeça. A reação, ou a falta dela, é embaraçosa. Por momentos parece que o próprio rei aceitará o desafio. Mas, nessa altura, Sir Gawain pede que lhe seja permitido tomar o lugar de Arthur. Agarra o machado e corta a cabeça do monstro. Imperturbável, o gigante verde apanha a própria cabeça, o que recorda então a Gawain a sua promessa, e monstro e cabeça partem a cavalo, para serem vistos por Gawain ao fim de 1 ano de provações. Está-se quase no Natal do inverno seguinte, quando Gawain encontra um belo castelo de que são proprietários um grande senhor e a sua bela esposa. Recebem-no muito bem. Demasiado bem, de fato, pois todos os dias o marido sai para caçar e, de cada vez que isso acontece, a mulher vai para o quarto de Gawain e procura seduzi-lo elegantemente. Falha. Mas quando ouve contar o seu próximo encontro com o gigante, convence-o a aceitar uma faixa mágica e a ocultar a dádiva a seu marido. No dia aprazado, Gawain apresenta-se na caverna do gigante, da qual provém o som agudo de um machado a ser afiado, e nervosamente curva a cabeça para receber o golpe. 2 vezes vê o cavaleiro começar a aproximar-se e 2 vezes retroceder ligeiramente. De cada vez, o cavaleiro para e recomeça, fazendo notar com alguma irritação que ele não recuara. Sim, diz Gawain, mas se a minha cabeça salta, ficará separada. A terceira tentativa, Gawain mantém-se calmo, mas o machado apenas lhe corta a pele. Sucedem-se então as explicações. O Cavaleiro Verde é, na realidade, o senhor do castelo, e a sua bela mulher é a feiticeira Fada Morgana. Gawain foi golpeado apenas porque não foi absolutamente verdadeiro esconder a faixa mágica. Abalado e embaraçado por esta revelação da sua fraqueza, Gawain regressa à corte de Arthur ostentando a faixa no ombro e confessa o que aconteceu. Os outros cavaleiros aclamam-no, não compreendendo evidentemente a gravidade da sua aventura, e decidem que todos passarão a usar faixas semelhantes. Nunca será demais enaltecer narrativa tão ricamente pormenorizada. Os delicados rituais do castelo e as entusiásticas cenas de caça, a exuberante violência do gigante e a complicada cortesia da vida cavalheiresca. Tudo isso enquadrado pela jornada de Gawain através de um frio inverno inglês. Quando a água pura e fria das nuvens caía, gelando antes de chegar aos campos pálidos, quase morto pelo nevão, dormia a ferros. Noite após noite, nas rochas nuas, onde em cascata frio caudal corria, depondo pedras de gelo sobre a sua cabeça. Todos esses e muitos outros elementos são colocados ao serviço de uma concepção de vida e de uma ética demasiado sutis e profundas para serem reduzidas a uma moral ou a um significado passível de paráfrase. O poema
é um excelente adeus a um sistema de vida a que a Europa sobreviveu, e o seu retrato de Gawain, não só como personalidade heróica, mas como indivíduo perturbado e autoconsciente, antecipa alguns dos iminentes e maiores progressos da poesia ocidental. Mas não podemos concluir este período sem recordar a outra face da vida, a face a que Chaucer aludiu com alegria e boa disposição nos pornográficos contos do moleiro e do capataz. A vida comum nem sempre é tão fácil. Nem todos os poetas tão sofisticados como Chaucer, ou tão piedosamente bons como Langland. A poesia desceu à terra nos confins da Idade Média, e em nenhum lado mais solidamente, nem em terra mais conspurcada do que no calão dos ladrões, na perspectiva friamente vigorosa, nos temas de baixo nível e na vivacidade pessoal de François Villon. Nascido pobre em Paris, no ano de 1432, e educado por um capelão cujo nome adaptou, François era um licenciado, ladrão, assassino, presidiário, uma ameaça à propriedade e um extraordinário poeta. O refrão da sua Balada das Senhoras dos Tempos de Antanho é ainda conhecido. Onde estão as neves de antanho? Mas os seus poemas, embora com frequência escabrosos e por vezes duvidosamente seus, são valiosos não apenas porque proporcionam um panorama rápido e geral sobre esse mundo perigoso e distante, mas também porque evocam com autenticidade uma sensibilidade tão viva hoje como sempre, e raras vezes expressa em qualquer forma de arte. Embora superiormente dotado como poeta, François possuía ainda maior talento para as atividades criminosas. 2 vezes enfrentou a morte por enforcamento pelos seus crimes, mas em ambas a pena foi suspensa. A seguir ao segundo perdão, em 1463, Villon foi expulso de Paris e nunca mais se falou dele. Felizmente, as suas obras poéticas foram salvas e publicadas em 1489. Típico do seu estilo pessoal é um poema cujo título dá conta da história, Epitáfio, ao estilo de balada que Villon fez para si próprio e seus companheiros, enquanto esperava ser enforcado com eles. A primeira e terceira instâncias dão-nos o sentido do seu realismo e da sua característica devoção de pecador, e a rigorosa especificidade de pormenor contrasta vivamente com as generalidades convencionais do século seguinte. Nos versos que se seguem, o receio do poeta de que escarneçam dele baseia-se no seu conhecimento de que, à noite, os boêmios levavam as suas pequenas aos patíbulos para verem os enforcados. Também ele próprio lá estivera muitas vezes. Homens e irmãos, que mais que nós viveis, não deixeis vosso peito empedernido, pois que, se compaixão de nós haveis, bem será Deus de vós compadecido. Aqui somos atados 5, 6. Quanto à carne, demais por nós nutrida, é gasta, devorada, corrompida. E nós, ossos, cinza e pó, vamos ser. Que ninguém de nós ria nesta vida. Rogai a Deus que nos queira absolver. Pela chuva lavados e polidos, pelo sol ressequidos e tostados, os olhos pelos corvos engolidos, a barba e os cabelos arrancados. Nunca mais estamos assentados, pra cá, pra lá, como o vento varia, para onde quer, sem parar, nos envia.
Bicadas, 1000, até dedais parecer. Não sejais, pois, da nossa confraria. Rogai a Deus que nos queira absolver.